O exercício fala assim: um técnico em informática cobra R$ 45 a visita e um adicional de R$ 80 por hora de trabalho. Então, quer dizer que o custo pago por esse serviço só pode ser o custo de R$ 45, né, que é o custo fixo da visita, mais R$ 80 proporcionais à quantidade T de horas trabalhadas, né? E ele ainda fala que o valor é proporcional ao fracionamento da hora. Então, se for T igual a meia hora, né? Aí, no caso, o nosso T vai ter que ser dado em horas. Então, se a gente tiver T igual a meio, o cobrado pela hora vai ser o equivalente a 80 sobre 2. Se a gente tiver um tempo de 1/3 de hora, o valor cobrado vai ser 80 dividido por 3, né? Essa é a parte variável, contando sempre com a soma dos 45 da parte fixa. Aí, na letra A, ele pergunta quanto o técnico receberia por 2 horas e meia de trabalho. Bom, aqui a gente tem muitas maneiras de resolver, mas acho que a mais simples é substituindo o T por 2,5 horas, né, ou 2 horas e meia, e o nosso custo seria equivalente a 45 mais 80 vezes 2,5, né, 80 vezes 2,5, eu não sei quanto é, então vou apelar para a calculadora aqui. E isso vai ser equivalente a R$ 200. Então, aqui vai dar 45 mais 200. Então, o custo para 2 horas e meia de trabalho vai ser igual a R$ 245. E essa é a solução da letra A, né? Mas na letra B, ele fala assim: dispondo-se de R$ 400, seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas? Então, aqui a gente tem duas maneiras de resolver esse exercício, né? A gente tem que saber se os 400, quantas horas a gente consegue de trabalho com R$ 400, ou a gente pode calcular para um serviço de 4 horas qual seria o custo. E aí a gente compara com os 400, se for menor, ok, dá para pagar o serviço de 4 horas. Se o custo para essas 4 horas for maior do que 400, 400 não é suficiente para que a gente pague o serviço. Então, eu acredito que usando a segunda opção seja mais simples da gente resolver, né? Por quê? Porque a gente sabe que o custo ele é igual a 45 mais 80 vezes T. Então, o custo para 4 horas de trabalho seria o equivalente a 45 mais 80 vezes 4, ou seja, 45, 8 vezes 4, 32, 320. Ou seja, né, portanto, o nosso custo para 4 horas de trabalho seria de R$ 365, ou seja, menor do que os R$ 400 que eu tenho de orçamento. Então, aí, a nossa resposta, né, se ele pergunta se é possível, sim, é possível, pois o custo para 4 horas de trabalho é de R$ 365, né? Ou se a gente for responder, é isso aqui que ele está perguntando. E aí, na letra C, ele fala qual é a lei da função que representa o valor V em reais de um serviço de X horas feita pelo técnico. Então, bora lá que o negócio agora ficou um pouco mais emocionante, né? Então, aqui na letra C, ele quer que a gente calcule a lei da função do valor V em reais. Então, o que a gente chamou de custo até agora, vai chamar agora valor V dado em reais. E até agora, o que a gente chamou de tempo T, né? Ou melhor, de tempo T, vai ser o equivalente ao X,
que é o X horas de trabalho, né? X dado em horas, que foi o que a gente chamou de tempo T. Então, se a gente tinha lá um custo C, né? Ou seja, agora a gente vai ter um valor V em função das horas de trabalho, que vai ser dado por um valor fixo de R$ 45, mais 80 vezes X, que é a quantidade de horas trabalhadas. Então, essa daqui é a lei da função que, aliás, a lei que define a função. E ele pede para que a gente esboce o gráfico. Então, para esboçar o gráfico dessa função, o que, que a gente precisa? De dois eixos, né? Um eixo Y, um eixo X. E no caso aqui, o Y, ele é dado por V de T. Opa, V de T não, né? V de X, ó. Me enganei aqui. É que a gente chamou tanto de T nos anteriores que eu acabei me confundindo, ó. Aqui o V em função de X, tá? O V de X por X. Então, se a gente for fazer o gráfico dessa função, o que, que a gente sabe? A gente sabe que o valor do termo independente, no caso, o que não depende de X, é o número que intercepta o eixo Y. E que a nossa curva tem um coeficiente angular positivo e, portanto, a nossa curva é crescente. Uma outra coisa que a gente pode fazer é dar pontos para esse gráfico para conseguir traçar essa curva, né? Se a gente fizer um x igual a zero, a gente vai descobrir, ou seja, se não tiver hora trabalhada, o meu valor vai ser de 45 ali no eixo dos valores. Mas se eu, por exemplo, tiver um x igual a 1, né, que é uma outra possibilidade, a gente marcar aqui um x igual a 1, né, o que, que vai acontecer com o valor? Quando eu andar aqui no meu gráfico, o meu valor correspondente ao x igual a 1 vai ser R$ 80 mais 45, que vai dar R$ 125. E a gente sabe que dois pontos definem uma reta, é só a gente passar por esses dois pontos, certo? E basicamente era isso esse exercício.